Mas na época, até algo que inclusive foi um ponto que eu nunca precisei chegar a falar, mas era engraçado que as pessoas percebiam exatamente na minha postura e né, nas conversas, às vezes, com relação a eu me guardar para o casamento. Porque eu entrei na faculdade com 17, eu só fui ter o meu primeiro namorado aos 20. Sério? Porque eu me guardava, eu queria... Porque os meus pais, eu cresci num lar, assim, eles tinham bastante problema no casamento, sabe? Então eu cresci vendo bastante brigas, discussões, e a minha mãe tentando ali lutar pelo casamento, né, em oração, e meu pai não queria saber de igreja. E eu lembro que aos 12 anos, uma amiga da minha mãe prestou um livro, pra minha mãe ler, eu acho, foi pra mim mesmo. E é um livro que é o testemunho da Ana Paula Valadão. Chama Adoração Diante do Trono. Já li. Quando eu li aquele livro, na parte que ela conta o testemunho dela, do casamento dela, aquele livro me virou uma chave dentro de mim, sabe? Eu falei assim, eu posso viver uma história diferente da história dos meus pais. Só que para eu viver uma história diferente, eu preciso ter uma postura diferente. Caramba. Então, para eu ter uma postura diferente, para eu poder casar com um homem que de fato é um homem segundo o coração que Deus tem para mim, segundo o coração de Deus, eu preciso me guardar. Então, eu não vou namorar com qualquer um, porque eu não quero ser frustrada nessa área. E aí, foi assim. Tipo, aí, aos 20 anos, um rapaz da igreja na época, né? A gente orou 6 meses pra começar a namorar. Mas você que impôs isso. Olha! Legal! Eu falei, não, vamos orar. 6 meses orando. Aí começamos a namorar, aí a corte. Só pegava na mão. Isso é um sofrimento pra nós, homens. Não vou falar que não teve, assim, né? Um beijinho ou outro, mas aí... a corte. Tem que ser a corte. E aí, durou só 6 meses o namoro. Jura? Sim, não era pra ser. Vida. E aí, nisso, Deus trabalhou muito no meu coração. Porque na época eu quase entrei em depressão. Sério? Por conta porque assim, eu me guardei ali 20 anos. E eu orei 6 meses pra começar a namorar. Então, na minha cabeça era assim, mas por que não deu certo? Sim. Já tava Deus esperando mentiu? que fosse dar certo naquele. Deus mentiu pra mim? Não, Deus livrou. Exatamente, né? Não vou entrar aqui não entra em detalhes, mas eu detalhes. imagino já o que você queria. Isso. Eu já imagino. Mas... E aí, eu só fui realmente namorar de novo o meu marido. Conheci ou seja, o foi Renato. 2 na vida. Só. Olha só. Um que Deus te livrou e o outro que Deus Aí, aos 25 anos, eu Presenteou. conheci o Renato. 25 anos. Olha só. E a gente... O amigo ali. Amigo. Mas aí você... Mas aí deixa eu perguntar. Você exigiu o corte do Renato também? Não. No início, não. Mas chegou um momento do nosso namoro que a gente precisou... Fazer. Porque quando a gente começou a namorar... Porque assim, a gente era bem amigo, né? A gente ficou amigo exatamente por conta do ministério. Porque como eu vinha de uma igreja bem diferente, ele já tava começando a trabalhar com jovens ali na Bleia... A gente conversava muito pelo Facebook na época, pelo chat do Facebook. E ele perguntando pra mim como que era o trabalho com os jovens na igreja de onde eu era. Eu conheci ele um pouquinho antes de mudar, assim. E aí, a gente conversando, e a gente trocava ideias. Eu trocava, né, como a gente trabalhava lá na minha igreja, na época. E aí, ele pegava algumas ideias e fazia lá na Bleia também. Aí, no meio desse processo, foi mais ou menos quase 1 ano. Aí, até eu mudar, de fato, lá pra Bleia. Aí, a gente ficou mais amigo um tempo. E aí que a gente foi, né? Quando a gente foi começar a namorar, ele estudava muito pra concurso. E aí, ele passou num concurso em Dourados. E só depois que ele foi pra Dourados, que caiu a ficha dele, que ele me amava. A mulher da minha vida. Mas foi devagar Pois ele. aí depois que ele foi embora e ficou lá sem a minha pessoa, né? Assim, aí que ele me pediu em namoro. Então, o nosso na primeiro... distância. Foi. Aí a gente namorou 1 ano à distância. Caramba. 1 ano. 1 ano. 1 ano. Ele vinha, às vezes, uma vez por mês, ele tentava vir pra cá, né? Porque ele continuou liderando jovens.
à distância, então uma vez por mês, pelo menos, ele vinha pra ver os pais, inclusive. Ele até nem se envolveu muito lá em Dourados, porque o objetivo dele era voltar. Ele continuou estudando, aí ele passou no mesmo concurso aqui pra Campo Grande. Aí foi depois de um ano que ele voltou. E aí, quando ele voltou, então, o primeiro ano foi à distância. A gente não tinha contato, né? Fácil. É, mais tranquilo, Mais realmente. Né? Quando ele vinha, a gente tava com a galera da igreja, a gente procurava, né? E aí, quando ele veio, o contato começou a ser mais constante. E aí, Ficar você mais fica mais próximo. próximo. E aí, teve um momento que a gente falou, não, vamos parar. Senão vai dar ruim. Verdade. E aí, a gente ficou 7 meses sem se beijar. 7 meses. Olha. Rapaz. A gente só pegava na mão, fazia carinho, dava beijinho no rosto, assim, né? E quando a gente voltou, que aí foi perto do casamento, a gente já não voltou naquela Euforia. euforia, né? Uhum. Dava um selinho pra não... Aí a gente casou. Parabéns. Olha só! Mas, ó, você comentou da questão de sempre ter essa mentalidade de se guardar, de não sair Sim. namorando qualquer pessoa. As suas amizades, as pessoas ao seu redor, como que eles lidavam com isso? Não ficava, ai, mas pra que ficar fazendo isso? Menina, Tem você que sabe curtir. que... Eu vou falar pra você que... Hoje, né, trabalhando com jovens... Já toda a experiência que a gente tem com jovens, né? Que eu ajudo com o trabalho de jovens desde a época da Bethesda, que foi o lugar onde eu cresci. Sim. Tanto na Bleia, quanto hoje a gente voltou a pastorear jovens também. Se eu falar pra você que a galera do mundo, eles respeitam e admiram mais essa postura do que a galera da própria igreja, É sério? é difícil falar isso, mas é verdade. Meu Deus. Os meus amigos me admiravam por eu ter essa postura. E é por isso que eu acho que eu entrei nesse assunto. Eu nunca precisei falar nada na época da faculdade. Ah, eu sou virgem, vou casar virgem. Pelas conversas, eles percebiam, assim... Aí perguntavam, você já... Aí era o momento que você abria. Mas eu nunca precisei chegar e falar assim, sou, entendeu? É igual, por exemplo, já teve situações de estar em roda de meninas, assim,